Boa noite a todos. É uma honra gigante estar estando aqui com vocês e apresentando o primeiro workshop. Aqui a gente é um assunto muito pedido, né? E muito, principalmente o pessoal tem muito interesse, né? Que é as dicas em relação ao projeto mecânico, né? O que eu quero trazer para vocês hoje, e até eu coloquei um pouquinho aqui a questão do OnShape, mas é uma questão mais da minha vivência dentro da indústria de robótica, tá? Eu tive a sorte, eu digo, né, que ainda mais aqui no Brasil, né, de poder trabalhar com isso, né? Eu trabalhei durante 11 anos, cheguei a ser gestor da Instor, Projetos de Robótica, né, aqui no Rio Grande do Sul. E agora estou aqui na parte de análise de dados. Hoje sou especialista de dados da Oriprato, que é uma empresa aqui do Rio Grande do Sul na área de transporte, mas só estou nesse lugar por causa da robótica, né? Então, desde programação, aprendizados mecânicos, eu me formei em engenharia mecânica em Santa Maria, na Universidade Federal de Santa Maria, sou técnico em mecânica também, formado no Colégio Técnico Industrial de Santa Maria. Então a gente, eu digo, né, no Brasil hoje é uma sorte o que vocês também estão vivenciando com a First e com os eventos que estão sendo feitos aqui no Brasil, né? Eu tive a honra de conhecer o pessoal da GC4 Tomorrow no último evento aqui no Festival de Robótica aqui do Rio Grande do Sul. E agora tenho a honra de ser mentor da equipe, e tenho muito orgulho do trabalho que eles estão desenvolvendo, né? A gente só dá algum suporte, e eu muito menos, né? Estou há pouquinho tempo, mas muito orgulho do que estou vendo e das experiências que eu estou tendo com toda a equipe. E também queria mandar um beijão para a galera da Monte, que também já tive a oportunidade de ajudá-los, e é uma equipe que mora também no meu coração. Então eu vi que tem pessoal aqui da Monte, um beijão para todo mundo aí. E para todas as equipes, eu já tive a honra também de poder julgar vocês por um tempo e conhecer cada uma das equipes. Eu sou apaixonado por todas as equipes, acho, e fico muito empolgado vendo os trabalhos de vocês, tá? Então, eu vou aqui um resumo de quem sou eu, né? Então, eu sou engenheiro mecânico, me formei em Santa Maria, atuei em projetos de robôs de inspeção, robôs de logística e robôs de manutenção, e também tenho a atuação na indústria 4.0, né? Então, que é a questão de programação, a parte de Python que todo mundo gosta, né? Se interessa, integração de sistemas e de melhoria contínua. Uh, Sem muitas delongas, eu não gosto também de falar muito de mim. Acho que a experiência mais. Inclusive, vocês têm mais experiência que eu. Dentro da área, eu tenho um pouquinho mais de formação acadêmica, mas os trabalhos que vocês fazem são muito legais. E aí entra o primeiro ponto que eu trago aqui no nosso workshop, tá? Esse trabalho que a First faz e o que a gente também faz na indústria quando trabalha nessa área é aproximar os jovens, né, os alunos aqui eu coloquei na apresentação, ao ambiente industrial, que é esse ambiente que vocês já vivem na First, nas equipes, né? Vocês acabam nem notando, né? Mas vocês têm prazos de entrega, tem as datas, né? A competição não vai esperar por vocês caso vocês não consigam terminar um projeto. Tem toda uma questão técnica aí, e de datas, e de cronogramas, e as equipes muito bem separadas. Então, tudo isso acaba contribuindo para a vivência de vocês, não só para a galera que vai continuar nas áreas técnicas, né? Mas em todas as áreas, né? A gente diz isso, inclusive, nos julgamentos que a gente faz, né? E o trabalho que a gente faz com o pessoal da First. Isso é uma questão que vai ajudar vocês em todas as áreas. E é muito importante esse trabalho em equipe que vocês já realizam nas equipes de vocês. Só que o objetivo dessa fala, que minha, é uma tentativa de redução de retrabalho técnico. Só todos nós que vivenciamos a competição da First sabemos o que é o impacto de peças quebrando, componentes não funcionando corretamente como vocês pensaram. Então é uma conversa mais de experiência técnica do dia a dia empresarial para tentar também fazer com que vocês tenham menos problemas nos dias da competição, tá? Então, trabalhando isso, ter normas de fabricação facilitadas, tá? E o uso do OnShape como uma ferramenta criativa e de organização do trabalho, tá?
Então é um ponto bem importante. O OnShape é uma ferramenta, até das conversas que eu tenho, o pessoal acaba achando por ser uma ferramenta gratuita, uma ferramenta pobre, mas não é. A gente comparando hoje com o que tem de melhor no mercado, como SolidWorks, SolidEdge, que são ferramentas mais consolidadas que o OnShape, mais utilizados também porque eles têm uma propaganda maior dentro da academia, mas o OnShape tem muitas funções que são similares a desses softwares mais conhecidos, inclusive com funções de simulação. Isso ajuda muito e um software gratuito, né, que em torno você consegue utilizar de forma free e com comandos bem similares, até dando uma vivência para poder utilizar outros softwares a futuro, tá? Então, aqui vem um primeiro ponto que eu acho que a galera vai ficar um pouquinho mais triste, porque eu não vou abrir o OnShape por enquanto e nem trabalhar com ele, porque esse é um dos primeiros pensares que a gente traz assim da indústria, né? Antes de a gente sair desenhando ou fazendo peças, a gente precisa entender os problemas que a gente tem. E os problemas que a gente tem é em pesquisa. O kit robótico é muito importante, né? Vocês saberem, conhecerem as peças, avaliarem os materiais, avaliarem datasheets e outras informações que vêm nesses documentos que vêm junto com o kit robótica, tá? Considerar principalmente forças, impactos e vibrações. Todas as peças que vocês têm em vivência que se desmontam, que quebram, que acabam não funcionando como vocês pensaram no projeto, são em função disso, são coisas que são calculadas e, principalmente, a gente acaba tendo a falsa impressão que, para calcular isso eu preciso ser engenheiro. Não. São cálculos simples, tá? O monstro é menor do que a gente pensa. São cálculos diretos, a gente não precisa, por exemplo, fazer que nem eu fiz na faculdade, trabalhar o cálculo integral de uma força para poder calculá-la. A gente utiliza os princípios de Newton, lá, a primeira, segunda e terceira lei de Newton, e já consegue fazer alguns cálculos e ter experimentações em relação ao trabalho que a gente tem que fazer como projetista das equipes, tá? E principalmente quem está fazendo os desenhos. Projetar sempre pensando na fabricação real. O que é isso, né? Conhecer as máquinas que vão fazer os trabalhos, né? Conhecer máquinas, ferramentas, aparelhos de solda, parafusos. Isso é importante também para que vocês não tenham surpresas quando vocês vão realizar os trabalhos, né? E eu coloquei aqui utilizar materiais típicos, mas eu digo para vocês também utilizarem a criatividade. Mas para poder utilizar a criatividade, vocês precisam conhecer os materiais. Então, todas as indústrias elas fornecem as informações dos materiais. Então, alumínio, aço, policarbonato são materiais bem conhecidos de vocês. Mas hoje nós temos carbono, supercompósitos aí, que também podem ser utilizados, mas madeira, plástico, impressão 3D, mas precisa sempre avaliar antes qual a utilização que vai ter cada peça. Isso é bem importante para dar uma confiabilidade e uma durabilidade desses equipamentos. Então, já dei um spoiler antes aqui, e eu queria trazer muitos dos problemas que vocês passam. Newton, lá em 1700, foi quando ele começou a descobrir e criou, e teve o insight da maçã caindo na cabeça dele, tendo um insight em relação das leis de Newton. Porque ele é um problema. Porque os problemas de projetos estão vinculados a essas leis, a esse estudo de forças, né? A física tradicional, né? Propriamente dita, né? Hoje, se nós formos analisar as três leis, os três pontos são a inércia. Se vocês forem ver para os motores de vocês, redutores, os mecanismos funcionarem, eles precisam sair do estático, do zero, né? Então todo motor ele vai sair de um zero e vai começar a andar. Então esse é o primeiro ponto. Sem ele, se a gente ignorar isso, o robô treme, como eu coloquei ali. Segundo ponto, força vezes massa vezes aceleração. Isso aqui se a gente vai na farmácia todo dia, alguns estão na academia, estão trabalhando a saúde, e a gente vai na balança e, comumente diz, a gente vai se pesar. E não é isso, né? A gente vai medir
a força que nós estamos exercendo sobre a Terra. Então, a balança, a gente pisa em cima dela, é a massa do corpo vezes a aceleração da gravidade. Isso geralmente acaba sendo, esse esforço, quando vocês dimensionam uma peça, acaba sendo que quebra os mecanismos de vocês. Às vezes o material não é bem dimensionado, a peça não tem os pontos de apoio necessários e acaba causando fadiga, fratura, que são termos mais técnicos. Então, é uma lei simples, é nosso cotidiano utilizar isso, mas às vezes a gente acaba não utilizando isso nos nossos cálculos de projeto, a gente vai fazendo as peças em desenhos em tentativa e erro, né? Mas é uma questão com um cálculo bem simples que dá para a gente fazer, né? Sabendo que a aceleração da Terra é 9,81 a gravidade, né? Então a gente consegue calcular essas forças. E ação e reação. Essa aqui todo mundo sofre. Todo mundo que soltou parafuso em algum momento no robô, que o robô teve vibrações que o motor não ficava, os encoders não liam. Todo mundo já sofreu com isso. Então já teve quebras também em função disso. Então são esses pontos principais que a gente tem hoje como projeto mecânico simples, à medida que vocês também forem aumentando o conhecimento, também vão trabalhando com outras variáveis, né? Questão do atrito, questão, mas esses três pontos principais aqui você já consegue fazer um projeto de robô bem especial e com muitas virtudes, né? E com menos problemas para pensar. Então eu trouxe aqui, né, para vocês entenderem, Newton no fim não é uma briga com a gente, né? Newton criou o manual invisível do projeto mecânico na robótica. Então a gente tem isso, a gente pode utilizar tantas questões de física tradicional, como outros pontos que a gente vai aprendendo com o tempo. E o nosso robô vai ficando cada vez melhor, né? Mais compacto, mais rápido, mais exercendo todas as pontuações que a gente tem como objetivo nas competições. Detalhes aqui. Um dos pontos que a gente tem, que a gente fala, né, que quebram peças é a flexão. Eu acho que todo mundo tem uma régua em casa. Eu vou pegar aqui um planner meu aqui e vou mostrar para vocês na minha câmera, tá? Até eu vou parar de compartilhar aqui um pouquinho. A flexão, se vocês forem olhar, deixa eu ver se a minha câmera atrapalha. Aqui. Tomara que ela não. Ela vai acabar mexendo muito, mas a flexão é quando vocês veem uma mola, por exemplo, trabalhando, a peça vai mexendo, né, até o momento que ela fadiga, né? Existe limite elástico e limite plástico das peças. O elástico é quando a peça tem para ser o material tem a ser puxado, quando a gente puxa uma bala fine, ela vai vindo, né? E tem um momento que ela começa a ficar mais fina, né? Então esse é o regime plástico, que é quando ele vai romper. E quando a bala fine você puxa ela, ela volta para o lugar, é o regime elástico do material. E é isso que acontece com o aço, acontece com o policarbonato que vocês usam, e esse é um dos motivos de quebra que vocês têm. Toda vez que vocês forem fazer um projeto, vocês podem estimar todo o peso do conjunto e verificar qual a ação que essas peças estão fazendo sobre o conjunto todo. E já tem como ter uma noção de quanto isso pode atrapalhar na competição e no dia a dia que vocês forem utilizando os robôs. E eu uso esse exemplo da régua presa sendo empurrada na ponta, ou um trampolim, que vocês veem, a madeira é reta, alguém pula em cima, ela chega a quase que quebrar, mas ela volta para a posição inicial. Isso é chamado de flexão na mecânica clássica, tá? Cisalhamento. Toda vez que vocês têm uma quebra de parafuso, que a cabeça do parafuso fica... Sumiu a cabeça do parafuso, ficou só o corpo do parafuso. O que explica isso é o cisalhamento, tá? Que a gente chama de tensão de corte. Então, as áreas que a gente tem, por exemplo, uma garrafa, que são corpos redondos, né, e os parafusos estão dentro disso, quando eles sofrem uma força maior do que o material resiste, eles acabam cisalhando. Esse é um ponto bem importante, tá? Porque os parafusos são um dos maiores problemas que a gente tem nas competições da FRC, tá? Então acaba, principalmente a vibração que eu falei antes, mas também as quebras, né? Então quanto melhor tu dimensiona esses parafusos e tu trabalha com eles,
melhor tu consegue ter o robô. Mas aí entra uma parte, vocês vão perguntar assim, né? Porque eu preciso aliviar peso no robô, né? Eu preciso aliviar, deixar ele que ele fique quanto menos pesado, melhor. Sim, isso é um ponto. Mas a gente consegue, estimando com as forças que a gente precisa para fazer as tarefas, tendo um corpo do robô um pouco mais ajustado, tá? Então lembre-se sempre, não é uma teoria tão difícil, tá? Essa aqui é um pouquinho mais chata. Mas flexão é o entortar as peças e cisalhamento é cortar. Então, esse conceito é utilizado para a fabricação de pontes, para robôs, para estruturas, para máquinas, para confecção de carro, ônibus. E todos os testes que são feitos hoje na mecânica, eles têm esse conceito, esses conceitos de esforços como definidor para projetos, tá? Então, são dois cálculos relativamente simples, mas bem importantes na mecânica e no estudo mecânico em geral, tá? Então aqui eu já vou começar entrar um pouquinho mais na parte técnica para vocês. Eu falei um pouco dos conceitos mais clássicos, assim, até para que a gente possa chegar no OnShape lá e conseguir trabalhar com a quantidade de recursos que ele tem. Então aqui um primeiro ponto, e eu sei porque eu também, nos tempos que eu fui gestor de robótica, eu também tive, é a famosa discussão mecânica e eletrônica. A eletrônica quer colocar suas peças, a mecânica não previu os lugares onde vai colocar, começa o famoso ajuste técnico ou enjambre, então aí começa a fazer novas peças e caminhos e tudo mais. E hoje em dia isso é bem fácil de contornar, tá? De que forma? Na First até, a gente tem dentro do OnShape, existe uma página, um blog que depois eu vou mostrar para vocês, que tem uma biblioteca de peças bem robusta, assim, com motores, com sensores, com muitos componentes utilizados dentro dentro do robô em si, do robô da FRC, tá? Então, o que eu trago aqui para vocês é para vocês utilizarem bastante isso, colocarem essas peças até para poder dimensionar melhor os mecanismos que vocês vão utilizar, as correntes e ter principalmente como é que vai ser feito o alinhamento dessas transmissões, né? Que outro problema são as correntes, tá? Então, colocar esses componentes industriais e eletrônicos é um modo bem importante de prever espaço e facilitar a manutenção no pitch. Tá? Um dos pontos bem importantes é a questão do tempo que vocês têm para arrumar um robô de uma partida para outra. Então, isso vai ajudar muito vocês, até na troca de componentes e na questão de prever esses detalhes. Luísa, eu vi que tu levantou a mão, Oi, eu vou. Pode falar. oi. Não, só uma dúvida. Eu vi que tu estava comentando, não sei se tu está comentando com o slide junto, mas não tá com transmissão. Ah, pera aí que eu tô comentando com o slide junto, sim. E eu já tô longe da apresentação já. Não, vamos recapitular, tá tudo certo. Tá. Então, Agora foi. aqui eu tô com o slide, tá? Obrigado por avisar. Não é uma introdução longa, não. Eu já tô aqui na metade quase da apresentação, tá? Então, assim, os componentes industriais são bem importantes serem colocados, principalmente a elétrica. Então, uma das coisas bem detalhadas e até estimuladas assim que a gente vê tanto nos manuais de competição é que as equipes de engenharia são avaliadas pelo todo, tá? Então não isso é bem importante vocês pensarem não só nas peças mecânicas que é o que a gente vai desenhar e que vai fazer os componentes, mas também é, a gente pensar também na parte de componentes do comando do robô, né? Da fiação e a parte eletrônica em si, para também ter os espaços dentro do equipamento, né? A gente poder prever todos esses detalhes e melhorar essa questão de manutenção, tá? Eu vi que tem uma dúvida do No ali. Logo, um projeto bem conceituado é menos.
menos promíscuo a dar problema com peso? Sim, mas o que é um projeto bem, tipo, bem conceituado, tá? A gente tem que trabalhar bem com os materiais que tem, né? Vocês veem nas competições que tem, cada equipe traz suas inovações, tá? Um ponto bem importante dessas inovações é os testes, né? E principalmente as simulações que vocês conseguem fazer, né? Simulação não é só o que o computador traz, né? Mas também os testes de campo, né? A questão de como as estruturas reagem aos esforços. Existe uma prova bem grande que os robôs industriais não têm, que os robôs de vocês têm, é os impactos que tem durante a competição, né? Principalmente o bumper sofre ali, né? Com cada porrada que leva. Então, esse dimensionamento e essas simulações que vocês têm nos treinos e, e toda essa parte desse trabalho, ele é bem importante, tá? Para dimensionamento de um robô. Tá? Então, o que é o projeto bem conceituado? O que eu diria para ti que é isso? É um projeto bem trabalhado, bem simulado, tá? Tanto simulação teórica, que a gente vai tentando fazer, até quanto maior o conhecimento de vocês, mais fácil sai essas simulações teóricas, mas as simulações práticas são, inclusive, muito válidas, porque a teoria a gente tem condição de contorno que a gente não consegue prever dentro das simulações teóricas, tá? O módulo que tem, eu só queria entender, Júlia, a questão da aplicação do Shape que tem as peças da First, é isso? Se tu puder ali colocar um pouquinho. Existe uma biblioteca. Isso, existe uma biblioteca, tá? Eu vou colocar no final aqui, tá? É um boas práticas da First dentro do site da OnShape, tá? Então ali é um artigo em inglês, ele traz detalhes de peças. Eu vou colocar isso no final da apresentação, eu vou mostrar aqui no vídeo para vocês, vamos abrir junto, até pra gente ir tirando as dúvidas de vocês, tá? Outra parte importante que eu diria aqui, tá, é o desenho dos fios, tá? Os fios são parte importante e às vezes eles ficam mal dimensionados e causam muitos problemas, né? Principalmente fios soltos, funcionamento de sensores, isso é bem importante e dá para se evitar problemas com o desenho mecânico, tá? Então aqui eu coloquei algumas dicas, tá? Criar caminhos dedicados, né? A gente tem hoje conduítes, equipamentos para fazer essa organização. Evitar cantos vivos onde está passando fio, porque isso rompe os cabos, né? Isso pode dar grandes problemas. Separar potência e sinal. Sinal é questão de instrumentos, tá? Então, sempre quando a gente tem um motor, ele tem um campo magnético, né? Ele pode influenciar na questão de sinal e isso pode causar problemas de leitura desses sensores. E incluir fixadores e guias no CAD. Isso é bem importante e isso tem nessas bibliotecas que eu vou mostrar para vocês da First. Tem alguma coisa, mas também tem a parte de bibliotecas. Tem várias bibliotecas dentro da internet que traz arquivos em, em SolidWorks, em outros que a gente pode fazer uma conversão e colocar dentro do OnShape. Isso aí também eu devo passar para o pessoal da equipe uma lista de vídeos que explicam esses detalhes mais profundos, tá? Que eu separei aqui uma biblioteca para vocês, tá? Aqui é um exemplo. Eu não trouxe nenhum exemplo dos projetos da First, mas se eu acho que vocês enxergarem, vocês vão ver alguns detalhes que vocês já vivenciaram e já passaram por problemas assim, tá? Essa fiação aqui, acho que vocês estão enxergando a minha seta do mouse, tá? Imagina essa fiação aqui na parte traseira de um robô. O que poderia causar, tá? Isso é um ponto importante. A gente tem pontos onde esses fios poderiam estar passando nesse quadro elétrico aqui. Então, isso, com o projetista mecânico ajudando o pessoal da elétrica, isso acaba ficando mais fácil. Outro ponto aqui, eu trouxe um braço muito bonito, um braço robótico, tá? Mas com fios de sensores expostos aqui, né? Dor física mesmo, tá? Então, aqui vocês podem ver, tá? Por mais que ele esteja muito bem montado, existem conduítes aqui, cabos, ele tem fios expostos. Qualquer material que passar aqui, ou esse braço está trabalhando
em algum lugar e passar rente a algum ponto, esses fios podem romper e esse robô pode ficar muito tempo parado, tá? Então isso também acontece com vocês nas competições da First. Então, esse tempo que vocês vocês passam prevendo esses detalhes principais vai ser um tempo que vai ser economizado nas competições e fica a dica, sabe? É um bom ponto. Isso é um detalhe que você já pode ir trabalhando antes de chegar aos projetos do próximo ano, tá? Entendendo como é que se faz o desenho desses fios, mensurando esses fios. Então, esses são pontos que você já pode ir adiantando o trabalho de vocês, até porque você já tem mais ou menos os kits que vocês vão utilizar no ano que vem. E aqui eu já começo a falar um pouco mais da mecânica, do desenho mecânico. Então eu vou abrir para mais perguntas aí, quem tiver. Eu vi que o Daniel falou aqui, vou ler a pergunta dele. Entre o Onshape e o Fusion 360, o que você acha? Minha equipe tinha costume de usar o Fusion, mas estamos querendo migrar para o Onshape justamente por esse material de apoio de peças. Eu digo assim para ti, tá? Na minha carreira eu já usei, tô no quarto software de desenho, tá? Então, tipo, não comecei com o SolidWorks, fui pro Solid Edge, a gente já usou o Inventor, que também faz desenhos, e agora eu tô conhecendo o Onshape, tá? Eu digo que é uma questão de vocês serem bem flexíveis quanto a isso, tá? Porque mais os programas de desenho eles são geralmente bem parecidos, tá? Todo mundo aperta o L e começa a desenhar uma linha dentro do Solid no programa de desenho, tá? Então eu diria que vocês vão onde tem mais materiais, onde que vocês vão perder menos tempo. E até porque ponto principal, tá? Vocês têm 3 meses a partir do momento que é liberado o manual da competição para vocês chegarem no regional com o robô completo. Quanto menos tempo vocês perderem com detalhes, é melhor. Se tem mais materiais no OnShape, utiliza o OnShape. Não deixa aquele conhecimento que tu teve no Fusion para trás também. Ele vai estar ali, ele vai contribuir. Se tu consegue fazer peças mais rápidas no Fusion, tu pode salvar ela em formatos genéricos e depois usar dentro do OnShape, né? O que importa mesmo é esse tempo de reação que vocês têm em cada ferramenta e principalmente, né, o quanto vocês vão conseguir ser mais assertivos usando cada ferramenta e esses recursos que elas têm, tá? Se eu não fui claro, show de bola. Eu já ia pedir para te me avisar ali. A Sara pergunta se simular movimentos, né? Como e quais são as melhores práticas para simular movimentos complexos, movimentos com shooters, braços no OnShape. O OnShape ele trabalha junto com um software paralelo, acho que é um OnePart, tá? Eu até estava vendo hoje de tarde isso. Então são softwares que trabalham mais a parte de simulação. Eu vou mostrar alguns detalhes do OnShape para vocês, que uma parte bem importante sobre essas simulações, tá? Todas as peças que vocês desenharem ou que vocês trouxerem de bibliotecas, ela tem que estar configuradas com os materiais corretos. Porque esse é o primeiro ponto da simulação que vai definir, tá? Porque não adianta eu simular aqui e definir que eu vou usar um titânio para fazer um eixo, sendo que eu vou usar um aço, sabe? Então, essa parte de materiais que vocês, o real ser replicado no software, ela é bem importante, tá? As melhores práticas disso aos poucos é vocês irem aprofundando em ferramentas. Hoje nós temos ferramentas de simulação até que conseguem simular a questão do oceano, tá? A gente faz projetos, peças para o fundo do mar, tu tem uma questão de simulação, bancos de simulação do oceano, e a partir do momento que tu vai entrando dentro da academia e vai estudando isso, né, tanto os engenheiros mecânicos, o pessoal da ciência da computação, tu vai aprofundando essa questão de simulação de movimentos. Mas para a gente aqui que está participando de competições de robótica, materiais corretos dentro do desenho técnico, indicações de processos que estão sendo feitos, por exemplo, se há um parafuso ou há uma união por solda. Os desenhos eles têm que estar muito próximos da realidade e principalmente que eu vou falar mais na frente ali, é uma questão de tolerâncias, tá? Tolerâncias são eu quero fazer um ajuste num eixo, vou colocar um eixo numa roda. Então, aquele ajuste é interferente, ele tem uma interferência.
que entra com dificuldade, que eu preciso de uma prensa para colocar, é um ajuste deslizante, é um ajuste folgado. Esses detalhes também, porque a partir do momento que tu aplica as condições de força ali, né, o peso do material, quando você descreve o material corretamente, a gente sabe que aquele desenho ali refletido, ele tem tantas gramas, né? Que foi aquilo que eu falei da lei de Newton para vocês, tá? Ah, fazendo isso e tendo esses detalhes, né, principalmente com as questões dos materiais, à medida vocês vão conseguir ser mais assertivos nessas simulações, tá? Eu digo que simular movimentos é uma questão de que até os engenheiros não sabem, tá? Eu faço essa meia-culpa aqui. Eu fui aprender depois que fui trabalhar, e eu acho que eu não sei nem um décimo do que alguns colegas meus sabem, tá? E colegas, eu digo de profissão, né? Engenheiros, que eu conheço engenheiros excelentes em simulação que são requisitados por várias indústrias porque não se tem profissionais nessa área do mercado, tá? Então é uma coisa que vocês aprendendo a partir de agora, indo atrás e conhecendo, é uma parte bem importante da mecânica que hoje tem pouca gente que sabe, dá para dizer isso, tá? O Felipe me pergunta sobre o recalque. Cara, eu nunca usei, não vou mentir para ti, tá? Mas é um programa de muito bom, né? Porque ele tem uma você consegue armazenar toda a parte de materiais. Eu acredito que seja uma ajuda, tá? É, tem todo o tempo de aprendizagem, é isso que vocês têm que sempre colocar em, em prova, assim, né? No que vocês querem fazer. Mas quanto mais conhecimento, melhor, tá? Eu vou usar um exemplo. Eu aprendi Python para poder fazer alguns cálculos que eu tinha. E hoje o Python me trouxe até ao meu trabalho do dia a dia, tá? Que eu hoje acabo não trabalhando com projeto mecânico direto, mas com planejamento da empresa, tá? Então, todo o conhecimento que vocês adquirirem vai servir para que vocês possam ser mais assertivos nas coisas que vocês estão fazendo. E é isso, tempo é precioso e o recalque vai ajudar muito nesse sentido, tá? Se ficou alguma dúvida, eu peço que vocês botem no chat ali dessas perguntas e eu vou tocando aqui e vou parando. Tô tentando fazer uma conversa bem. Como se a gente estivesse todos juntos ali numa sala conversando. E eu vou parando aqui à medida que vocês tiverem dúvidas, tá? Uma parte importantíssima e que a gente não tem costume, até porque somos alunos do ensino médio, dos cursos técnicos. Isso não tem. Isso a gente vê lá na mecânica, no sexto semestre de engenharia mecânica, quando entram elementos de máquinas, tá? Então, é uma teoria bem simples, que a gente chama de normas de materiais, tá? Que é a norma ISO, a norma ASTM, que é americana, então são vários padrões, tá? Mas hoje a gente pode utilizar a norma ISO. O que eu digo que é a norma ISO para vocês? Todo mundo aqui acho que conhece parafuso M6, M5, M4, M3. Tudo isso é definido pela norma ISO, tá? Então, tanto parafusos, os esforços, quanto de força eu tenho que colocar para apertar um parafuso. Então, tudo isso está dentro dessas normas, tá? Então, aos pouquinhos vocês vão pesquisando, vocês vão conhecendo, tá? Mas é uma norma importantíssima, porque ela ajuda a evitar erros e peças incompatíveis, tá? Esse é o ponto principal. Não adianta tu comprar parafuso M6 e a rosca for M8, tu não consegue montar. Se o eixo tiver uma medida folgada e ele precisa ter interferência, tu também não consegue montar. Então começam os problemas, e aqui outro cuidado importantíssimo do OnShape, ele disponibiliza isso. Ele tem pastas. Eu acho que todo mundo que usou um OnShape uma vez já viu que ele tem pastas. Os outros programas de desenho também têm pastas. Você cria pastas dentro do computador e no caso do OnShape cria pastas no servidor online dele. Essas pastas são importantes porque o histórico do projeto de vocês são os desenhos que vocês fazem. Então, o versionamento que eu coloco ali, que é as versões, o V1, V2, V3, quando eu participei de julgamentos ali, eu vi V10, desenhos
Então, vocês têm várias versões do robô e isso precisa ficar bem armazenado. Por que isso? Porque ajuda principalmente nos cronogramas e ajuda a resolver problemas que estão acontecendo com conceitos novos. Então, vocês vendo o histórico das peças, vocês vão, como projetistas e desenhistas, vão refinando esses desenhos. Aí, até vocês conseguem tomar soluções mesmo sem simulação, com o conhecimento de projeto. E como o ponto principal é tempo que a gente precisa, esses detalhes são fundamentais. Essas normas também facilitam a conversa com o fabricante, tá? A peça que vocês fazem, por exemplo, um eixo que não é um eixo comprado, que não está dentro do kit da robótica, é um eixo que vai para um torneiro mecânico. E não adianta mandar um desenho para ele assim, um desenho escrito à mão, até adianta às vezes, tá? Mas se tu colocar ali 50 milímetros no desenho, ele vai medir com um paquímetro, tá? É aquele paquímetro que a gente usa nas oficinas. Mas se a gente precisa de um ajuste melhor, ele precisa medir com outro instrumento. Essa comunicação de normas faz com que ele saiba o que ele precisa medir, em qual equipamento ele precisa fazer e os pontos que ele precisa comprar de material. Então, às vezes, um fornecedor demora para entregar uma peça em função, talvez, de não entender os desenhos que vocês mandaram para ele. Outro ponto, os erros acontecem de montagem muito em função das fabricações. Então, quanto mais isso aqui tiver bem colocado, bem listado, melhor para esses fabricantes, para eles fazerem esse trabalho para vocês. E pensem, né? O fabricante é ótimo, ele vai ganhar o recurso lá que vai ser destinado para ele, mas o mais importante é vocês terem as peças nos dias que vocês precisam para não perder tempo na época de testes, né? Então, trabalhar com as normas é muito importante. Deixa eu parar aqui um pouquinho para falar com o Dori. Giovanni, eu tenho, em particular, um grande interesse pela sua experiência acadêmica, já que tem engenharia mecânica como uma opção para graduação. Qual a melhor forma de conciliar o... Não se preocupe que eu tenho gatos aqui, tá? Por isso que às vezes dá um barulho aqui, é os gatos aqui brincando, tá? Então, qual a melhor forma de conciliar o conhecimento técnico da engenharia com a aplicação prática na FIRST? Muitas coisas na competição, principalmente no manejo do robô, fazemos seguindo um manual sem ter a exata noção dos conceitos que estão envolvidos nesses processos. Você poderia montar algo como um guia de estudos para quem quer encarar a FIRST já como a lente de um engenheiro? Olha, com certeza a gente pode trabalhar isso, tá? A engenharia mecânica é uma atividade bem apaixonante, tá? Eu já ela me ajuda, inclusive hoje, na parte do que eu faço, né? De trabalhar com a previsibilidade das empresas. E eu não sou um administrador, por exemplo, né? Então a engenharia mecânica te dá um campo de visão, meus professores diziam na faculdade, muito amplo, assim, né? A engenharia vai te dando passos, toda engenharia, todo curso tem isso também, né? Mas ela vai te dando passos para te aprendendo. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, assim, que eu acho que vai explicar um pouco mais isso. Não é o curso que faz o profissional, e sim é o profissional que faz o profissional, tá? Então esse interesse que vocês já demonstram desde desse momento vai demonstrar, mesmo que vocês decidam lá, mais daqui a 2, 3 anos, serem advogados, médicos, biólogos, vocês vão fazer essa carreira de vocês. E esse interesse é o que mostra que faz com que vocês vão aprendendo e vão conciliando os problemas que vocês têm pela frente, tá? Eu sou suspeito para falar, eu sou apaixonado pelo meu curso, né? Desde que eu estudei, tanto que fiz técnico, tanto que mesmo hoje não estando trabalhando diretamente na área, eu tenho as minhas coisas, faço trabalho, eu sou apaixonado pela cultura maker, de fazer, de estar, de montar. Então vocês vão vivenciando isso, tá? Mas essa busca pelo conhecimento que vocês têm é muito maior que qualquer profissão que vocês vão desempenhar, tá? Isso são vocês e a história que vocês estão formando no dia a dia de trabalho, tá? Mas vamos fazer esse guia sim, e eu acho que é bem importante, principalmente pela galera que quer seguir na área
e eu acho que e principalmente porque a gente precisa, como área técnica, né, ter mais profissionais que conheçam esses detalhes, tá? Ajustes, esse aqui é um dos pontos bem importantes, tá? Folga deslizante e interferente. É, isso é uma das coisas que o Dori falou ali, né? Que não, às vezes vem no manual, vocês montam conforme o manual diz, mas vocês não entendem o porquê, né? Aqui eu tentei fazer um resuminho prático, mas a gente, inclusive com as outras equipes, a gente pode ir conversando, trocando ideias, principalmente entre a rapaziada, né? Não só é, entre mentor e vocês, mas entre vocês também, tá? De vídeos, de montagens, de experiências que vocês forem vivenciando, tá? Aqui eu trago um resumo simples, tá? Folga, montagem fácil. Folga, o que, que é ajuste com folga, né? Quando você. A tampa da garrafa Stanley lá, que todo mundo gosta, né? Que ela. Quando você tira a borracha dela e coloca lá em cima, ela entra e fica com um espaço entre a tampa e o copo. Esse é um ajuste com folga, tá? Quando você. A tampa for um pouquinho maior que ela passa, mas que ela dá umas travadinhas assim, até chegar no final, ela é deslizante. Que daí é um ajuste que tem geralmente com um parafuso na ponta, mas é para não causar tanta vibração, é para o eixo ficar muito próximo da onde ele está acomodado, tá? E interferência, daí vocês pensam na tampa com a borracha, a tampa da Stanley com a borracha. Só a única diferença é que essa borracha no Realto você não consegue colocar com a mão, tá? Então tu acaba pressionando ela com prensa, com martelo, com outros detalhes que fazem essas peças entrarem, tá? E isso é um ponto importantíssimo do OnShape, tá? E dos outros softwares todos que vocês têm utilizado, tá? O OnShape permite adicionar tolerâncias. Então vocês conseguem colocar no desenho que tipo de tolerância vocês querem. Aí na hora de fazer as simulações, que a Sara perguntou ali, esses ajustes são imprescindíveis, porque ali vai determinar o contato entre peças e quanto aquela massa interfere é, durante a simulação e que para tentar deixar o mais real possível esse ajuste, tá? A Beatriz me pergunta como se eu tenho indicação para encontrar o CAD de outras equipes, muitas não disponibilizam, minha equipe tem dificuldade para encontrar inspirações. Eu acho que é uma questão já de uma competição, tá, Beatriz? Existe essa cultura muito acessível da First, inclusive, né? As equipes trabalharem umas com as outras, mas a questão do conhecimento técnico é uma questão que fica mais difícil, sabe? Aquele esforço que as equipes dão para poder ter uma continuidade, né? É a vivência que a gente chama na indústria, tá? Eu encontrei alguns desenhos e recomendo que vocês utilizem principalmente as ferramentas de IA, tá? Porque elas ajudam um pouco mais nesse tipo de pesquisa, principalmente as pesquisas com agente do chat GPT, que ele fuça mais do que uma pesquisa do Google, por exemplo, tá? Então, até eu vou trazer ali na frente mais uma fala dessas. Mas eu vou falar o que eu falo pra galera ali, a galera, principalmente da Monte aqui, que me ouviu bastante, e a galera agora da GC4 está me ouvindo bastante nisso. Façam. A melhor coisa do mundo é vocês fazerem. Porque vocês vão aprender. Daí na segunda-feira já erra menos. Façam, vocês têm ideias muito boas. Ideias melhores que muito engenheiro que eu já vi, tá? Então, trabalhem nisso, não tenham medo de fazer. Não se. O que a gente pode fazer é estudar mais, trocar ideias, tentar chegar em conceitos melhores, tá? Mas façam. Não adianta pensar que uma equipe fez um robô perfeito num ano, que ela vai fazer um robô perfeito no segundo ano, tá? O bom da competição é poder trazer coisas novas, tá? Então, façam, façam. Não tenham receio de procurar materiais, não tenham receio de procurar robôs de outras competições e não tenham receio de procurar mecanismos diferentes que podem ajudar vocês
nesse momento, tá? Essa etapa que tem entre outubro até janeiro, que sai o manual de competições, vão olhando vídeos, vão olhando peças, vão estudando robôs. A gente fez um conceito de um robô na empresa que eu trabalhava que é inspirado no Thunder Tank dos Thundercats, tá? Então ele funcionou bem legal, e é um robô que já foi para França, já foi para outros lugares. E é uma coisa da nossa infância, sabe? Então eu digo, né? Permitam-se a curtir esse momento também de fazer e trazer coisas novas, tá? A gente que trabalha na mentoria, não só das equipes, mas também os profissionais que estão junto na Força estão aí para também trocar ideias com vocês, tá? E o que vocês têm de dúvida também perguntem, tá? Não fiquem. A dúvida sempre é. Nunca uma dúvida não é. Toda dúvida ela tem que ser respondida, tá? Nenhuma dúvida é errada, tá? Então, por mais simples que vocês acham que a dúvida tenha, tragam, a gente conversa. O pessoal tem os meus contatos aqui também. Eu sou um que não tenho mais Instagram, mas eu tenho outras redes aqui. Mas vamos trocar ideias e eu acho que o mais legal é vocês trocarem, serem criativos como vocês já são, tá? Acho que eu espero ter respondido, Beatriz. Qualquer coisa tu chama atenção, tá? Aqui é um ponto importante que também é um pouco mais técnico, tá? E essa apresentação eu vou passar para vocês até para ficar esse nome. Aqui ISO 286, que é ajuste de tolerâncias, tá? Que elas definem a precisão dos ajustes. É um tabelão gigante, assim, é chato pra caramba, tá? Mas geralmente quando vocês pegam um catálogo técnico, ele vai vir com essas letras aqui, ó, H7E6, H7 maiúsculo J6. Ele já vem nos eixos, principalmente eixos de motores, que são o ponto onde essa parte pega mais, tá? Então, quando vocês pegam um datasheet do motor, vocês já vão ter qual é o ajuste que a usinagem tem que seguir, tá? Então, acho que vale muito a pena e eu bato de novo na tecla de vocês terem os componentes eletrônicos e elétricos dentro do projeto de vocês, tá? Isso aqui que define os pontos que a gente falou antes ali, e a furos geralmente usam a tolerância H e eixos variam sempre no minúsculo eixo, furo maiúsculo, H7 é de furo, G6 é de eixo, tá? Fundamental para encaixes funcionais. Essa parte aqui já é mais balaca, mas é fundamental mesmo, tá? Para vocês terem a vida útil, principalmente dos motores de vocês, ser maior, tá? Isso aqui é uma das coisas que afeta muito quando vocês trabalham com uma roda. Por exemplo, um motor pede um ajuste de precisão e vocês trabalham com folga, aquele motor sofre até o momento que ele quebra. Então aumenta a tensão, tudo isso que vocês já sabem que quem já teve a experiência de ter motores queimados aí dentro da competição. Parafusos, aí entram dois detalhes aqui, tá? Furo passante, que vai ser sempre maior, né? Que daí vocês precisam usar porcas autotravantes ou porcas com arruela bipartida. Por que isso? Vibração. Vibrou lá, se tu botar uma porquinha simples, vai cair, tá? Existem travas químicas também, mas eu não recomendo muito a utilização delas, tá? Elas geralmente não seguram tanto, nem a porca autotravante, às vezes ela cede com a vibração, tá? Essas são as que eu recomendaria, mas existe também as travas químicas, e em último caso, não vai deixar de levar o robô porque tu não tem porca de autotravante. Vai lá, bota uma trava química e era isso, vai ser feliz, tá? Então esse é um ponto. Roscas com furação conforme o catálogo do fabricante do parafuso. Então lá, comprou o parafuso M6, vai ter o catálogo do parafuso. E ali vai pedir um furo, 6,5 milímetros vai estar lá, 6,8 milímetros. Segue aquilo que o fabricante pediu, os lugares de usinagem e as brocas, elas são para isso, tá? Elas têm esse espaço. E outro detalhe fundamental que eu peguei com muito engenheiro, com 20 anos de curso, tá? É prever espaço para chaves, tá? Eu botei com chave Allen, que eu sei que vocês mais usam, mas todas as chaves, chave de fenda. Olha, aquela coisa de botar um ímã na ponta e o parafuso tem que ir lá no fundo. Aquilo ali, acho que já todo mundo sofreu com isso. E isso dá para prever durante o projeto, tá? Então, vocês pensam, desenhem a chave, coloquem lá
no desenho de vocês, vejam. Eu tinha um costume, quando projetista, de ter uma mão. Eu desenhei uma mão. Eu tinha a mão para ver. E, cara, eu errava também, tá? Então, eu digo para vocês, realmente, eu tô careca de saber disso e eu cometia erro, tá? Então, evitar locais inacessíveis e checar as interferências na montagem. Tem um componente que movimenta lá, daí bota um parafuso, o componente bate no parafuso, é um desespero. Aí tem que cortar o parafuso e cola e a abraçadeira e fica um terror. Então sempre olhem essa parte do desenho bem importante para isso, para vocês não terem esse tipo de problema, tá? Não, é isso aí mesmo. A gente faz ajustes técnicos, né? Não é gambiarra, né? Todos os ajustes técnicos. Mas esse é um ponto bem importante de vocês preverem antes de saírem desenhando, tá? Vocês viram aqui, né? O que eu falei para vocês, né? Era para ter aberto um shape aqui, nós ia estar desenhando. Olha a quantidade de coisas que a gente precisa pensar antes de colocar a mão na massa no desenho, tá? Então, aqui é umas boas práticas para vocês não sofrerem tanto. Outro detalhe, esse aqui já é quando vocês precisam fazer rosca, tá? Eu não coloquei aqui, quando eu estava lendo a apresentação antes de entrar, tem um detalhe principal também. Quanto mais quando vocês vão fazer rosca nas peças, ela tem uma. Se vocês olharem no catálogo do parafuso, tem a quantidade de fios que tem que ter a rosca, né? Então não adianta fazer um fio só de rosca lá, botar o parafuso e achar que vai segurar, ele vai quebrar, tá? Então, o que define isso são essas medidas, M4, M5, M6. Vocês olharem no catálogo. Precisa ser engenheiro para olhar catálogo de parafuso? Não precisa. É, Vocês conhecendo e gostando da área, vocês vão aprender rapidinho a olhar um catálogo de parafuso, tá? Essas classes de resistência aqui são pontos bem importantes para evitar a quebra, tá? Quanto maior esse número, e é um número que tem em cima do parafuso, a maioria dos parafusos comuns é esse número 8.8, que quer dizer que ele é um aço 1020, tá? É um aço doce. Então, esse númerozinho que vem em cima do parafuso, ele que diz qual é a resistência que ele tem, tá? Então, vocês vão definir com essas forças que vocês vão ver o peso do equipamento, quais os parafusos vocês vão usar. Na grande maioria dos casos da First, é um 8.8, já resolve a vida e era isso, tá? Mas vocês vão olhando, a partir do momento que vocês forem simulando mais peças, forem fazendo, vocês vão vendo, vão utilizando esse tipo de parafuso. É obrigatório vocês simulando peça agora, eu só vou ter meu robô da First se eu simular. Não é. A gente está conversando sobre isso e são poucas equipes que usam simulação num ponto, tá? Mas é legal vocês já irem vendo que a simulação vai fazer com que vocês tomem decisões menos erradas. Vocês vão tomando decisões mais assertivas cada vez mais, tá? Todo o furo tem um diâmetro de furo rosqueado. Vocês olham lá, tem as peças para se fazerem roscas e tudo isso vem nessas tabelas que é bem fácil de procurar na internet. Vai lá, digita. Tabela parafuso M8. Evita falhas estruturais e problemas de montagem. Isso eu acho que vocês sabem, inclusive, mais do que eu, tá? E aqui uma imagem aterrorizante que eu acho que vocês todos já passaram, que é o parafuso com a cabeça espanada. Esse aqui, quem não tem, já consegue fazer, tá? Eu trouxe aqui, eu sei que vai assustar muita gente com essa imagem, mas é necessário, tá? É necessário. Todo mundo já sofreu, todo mundo já teve esse problema, tá? Mas o parafuso com a cabeça espanada é uma questão crítica. E aqui eu trouxe, né, o nosso querido anti-anti aqui, trabalhando. E aqui está um exemplo de tabela, tá? Então, tamanho do parafuso, abertura de chave, essas informações todas têm em tabela e vocês estão sofrendo à toa por isso, tá? E aí tu me pergunta, bah, Giovanni, eu não sou engenheiro para saber quanto de torque eu tenho que botar no parafuso. Olha aqui o que eu fiz aqui, ó. Chat GPT. Qual a força de aperto de uma pessoa que levanta 20 quilos no supino reto, tá? Sendo maromba aqui, para apertar um parafuso usando uma chave Allen número 8. Isso aqui é um cálculo de engenharia? Não, não é um cálculo de engenharia. Mas é um cálculo já, pelo menos, melhor do que não fazer um cálculo, tá? Então ele vai lá, vai te mostrar a força, ó, 20 quilos que o supino
vezes 9,81, que é a força da gravidade dá 196 newtons. Ele ainda diz, olha que legal, o supino usa peito, ombro e tríceps em movimento. Apertar o parafuso é um esforço isométrico, sem movimento grande e com músculos menores. Tá? Então, além de ser um cálculo um pouquinho mais fácil, é cultura aqui. Vocês estão sabendo até que músculos vocês usam dentro de um aperto, tá? Mas tirando também um pouco aqui da brincadeira, a gente tem esses torques aqui que mostram, por exemplo, pré-carga, torque, são torques que a gente usa em torquímetros, né? A gente coloca isso, uma regulagem de torquímetro, e tu vai definir que torque se dá no parafuso. É importante ter um torquímetro. Olha, é melhor ter um torquímetro, mas também não é definidor. A gente passou a vida inteira com chave de boca, chave estrela, e tá todo mundo vivo aí, todo mundo legal, todo mundo vai no Parque Tupã, Tupi, e nunca viu um torquímetro no Parque Tupi, tá? Tá funcionando lá. Mas é bom saber qual parafuso usar, né? Se tu tem um esforço lá, tu vai aumentar o diâmetro dele. Ele tem as forças aqui, vocês vão avaliando o que usar. Até o anti-wanti aqui tá preparadinho, só agora eu vi que eu ratei com ele, né? Não botei um óculos de proteção nele aqui. Mas tá fora, nós vamos mandar atualizado a próxima versão. Tem que ser ele atualizado, tá? Já com a 15 de proteção e as botininhas ali, né? Que é importante. E aqui entra um ponto que eu conversei com a rapaziada da GC4 quando eu fui visitá-los a primeira vez. Apoio da tecnologia, apoio técnico de IA, maravilhoso, né? É um mundo aberto. Mas ali eu botei até, eu contei para eles de um professor meu do colégio técnico que dizia que pode usar tudo, mas tem que ter bom senso. Então o anti-wanti aqui é abraçado no bom senso. Vocês têm um bom senso de utilizar a IA, tá? A IA alucina, ela tem erros, tá? Então não é uma lei, é uma ciência exata, tá? Ela é muito boa, pelo menos quando eu estava no ensino fundamental, tinha que usar a enciclopédia Barça. Olha o nível que nós chegamos em menos de 20, 30 anos aí de informação. Vocês têm que usar isso, tem que se utilizar desse tipo de ferramenta, mas ela não é uma lei universal, tá? Então vocês têm que estudar outros detalhes, então é bem importante vocês terem bom senso para poderem fazer essas atividades, tá? Boas práticas de projeto e desenho mecânico. Eu prometo que vou encerrar aqui depois. E a gente tem um dos workshops em função de CAD, tá? Então o pessoal vai falar de um shape da Magic Island, tá? Então é bem importante vocês também estarem nesse workshop. Vai vir muitas vivências que vocês têm, que eu não tenho como participante da First. Então é bem importante vocês participarem desse workshop também para terem. Isso aqui é um primeiro passo, né, para a gente também ir conversando e trocando ideias. E eu estou sempre disposto a trocar uma ideia com todas as equipes, gosto muito de todas, tá? Então, boas práticas de projeto e desenho mecânico. Vistas, frontal, lateral e isométrica. Depois eu vou mostrar ali no OnShape, tá? Indicar tolerâncias e notas. Notas. Eu quero soldar aqui, vai um parafuso. Bota lá uma nota pro cara que vai fabricar saber, tá? Mesmo que seja uma fabricação interna. Eu vou passar para a Luísa furar para mim as peças. Eu tenho que indicar para ela o que eu preciso. Porque a Luísa não vai adivinhar o que eu estou querendo fazer. Então, mesmo que seja uma fabricação interna, não larga um desenho com faltando cotas, faltando peças para alguém da equipe fabricar. Seja criterioso nisso. Ou faz na mão mesmo, não precisa lá abrir o OnShape e desenhar tudo. Faz na mão, bota lá. Mas quanto mais informação vocês terem nos desenhos, melhor, tá? Anotar soldas, cortes, e esse aqui é um ponto para futuro, tá? Eu acho que não tem tanta utilização na First a questão de rugosidade, mas à medida que vocês forem entrando no mundo da mecânica, esse aqui é bem importante, tá? Rugosidade eu vou usar o exemplo, né? Eu tenho a pele rugosa, então aqui com a barba, tudo, então ela é áspera. Então, quanto mais áspero for, mais rugoso é isso nos materiais também. Existe um sensor que chama-se rugosímetro,
e ele mede essas rugosidades. Então, isso na hora de fazer montagens é bem importante. Montagens de precisão de equipamentos que sofrem pressão é muito importante. Não é o nosso caso, tá? Mas soldas e cortes é bem importante. Exportar peças para CNC, laser e impressão 3D. Isso é outro ponto importante. Errou um detalhezinho da impressão 3D, deixou um espaço maior, a impressão vai fazer conforme o desenho. Ela não vai fazer o que está na nossa cabeça. E lembre-se uma frase que a engenharia tem muito forte, mas não executa. Papel aceita tudo. Tudo que vocês colocarem no papel, o papel vai aceitar. Mas é mais importante revisar e ter esses desenhos bem feitos. E isso, com certeza, vocês têm condição de fazer já. E é bem como o Gia está falando ali. A gente já viu muita peça quebrar por espaçamento não calculado, sabe? Você causa vibração, tudo isso acaba danificando peças, tá? E aqui eu trouxe umas limitações dessas máquinas que vão fazer as peças de vocês, né? Essas ideias que estão na. é, por exemplo, um CNC, um corte a laser, tem que cuidar os cantos internos, tá? Que todos eles têm um raio mínimo de fabricação, tá? Porque o CNC é uma fresa, então ela é uma peça redonda que vai girando e vai passando. Então sempre não vai ter um canto reto ali, vai ter um raio mínimo, e isso tem que estar no desenho, tá? Fresa são muito melhores para tolerâncias apertadas, isso que a gente estava falando ali, né? Encaixes de responsabilidade é melhor fazer na fresa e no CNC, tá? Torno ideal para eixos, buchas e espaçadores. E 3D. Impressão 3D é maravilhoso, mas entra na mesma questão da IA. Bom senso. Então façam peças, testem, vejam os catálogos de materiais, mas não deixem de fazer peças em 3D. Facilita muito a vida. Eu estava olhando essa semana e depois eu devo compartilhar também com a rapaziada. Já estão fazendo peça de aço em 3D, cara. Coisa mais linda. Os motorzinhos para aeromodelo, cara. É um negócio que eu não imaginava quando eu comecei a fazer o curso lá nos anos 2000, cara. Que coisa mais linda, cara. Então, aproveita as tecnologias que vocês têm, tá? Isso é muito importante. E se vocês não usarem, as outras equipes vão usar. Tem a questão de recurso, isso é bem importante. Trabalhem com o recurso que vocês têm. Isso vai dar criatividade, tá? Não quer dizer que uma equipe que tenha mais finanças que outra, ela já é campeã por ter. Sejam criativos, vocês vão conseguir ganhar, inclusive de equipes gigantes, na criatividade de vocês, tá? E eu dou uma dica aqui, bem de nerdão, tá? Vejam vídeos de máquinas ferramentas no YouTube. Tem máquina que faz torno, que faz sextavado, que é aquele a cabeça do parafuso sextavado, sabe? Tem torno que faz aquilo. Como é que tu vai imaginar que o torno faz retinho? Então vejam, tem muito vídeo. O TikTok tem muito vídeo. Eu sou apaixonado por vídeo de prensa. Eu gosto de ver teste de prensa. Eu digo para vocês olharem também, tá? Dá muito insight na hora de fazer peça e principalmente de ter criatividade na hora de executar essas tarefas. Um detalhe bem importante, eu sou um dos maiores apaixonados por soldagem que vocês vão conhecer na vida. Então, eu sou apaixonado. A parte que eu mais gosto da engenharia é solda. Mas é a primeira frase que eu coloco ali: evitar solda onde parafusos resolvem. Parafuso é a melhor união que tem. Não vão para solda. Solda em último caso. Porque solda tem esse problema aqui, ó, penetração, tá? Quando ela não chega no fundo, uma solda mal feita quebra muito rápido. E, cara, mas assim, ó, eu mesmo assim eu continuo apaixonado, a soldagem é uma coisa maravilhosa. Mas cuidem, tá? Cuidem. Não deixem também de usar solda, mas tenham esse cuidado de ter uma soldagem de qualidade. O que é uma soldagem de qualidade? Ela tem que ter raiz, tá? Esse espaço aqui, ó, tem que estar preenchido, precisa ter chanfros bem feitos para que o material se deposite aqui e vai até o final, tá? Então, utilizar reforços, isso também não tem necessidade de fazer engenharia para saber. Vocês vão olhando, vão conhecendo, e é uma das profissões mais bonitas que tem o soldador, que faz tudo, é o cara que faz tudo mesmo, já trabalhou com tudo, tá? Então, só nós não temos muito tempo para projetar, então essa frase é fundamental, tá? Onde puder usar parafuso, usa. Se não puder, taca a solda e seja feliz, tá?
Principalmente lembrem-se que alumínio é um material muito ruim de soldar. Não usem solda em alumínio. Deixe para usar em aço, peças de aço, alumínio. Tente usar parafuso ou outros modelos de fixação. Porque o alumínio tem uma camadinha de óxido por cima. E essa camadinha de óxido é 1000 graus para romper. Então não usem alumínio. Solda não tem tempo para isso. São 3 meses só para fazer um projeto de um robô. É muito pouco tempo. Agora vamos para um shape, tá? Eu não vou fazer uma peça, até porque sábado de noite é uma sacanagem se a gente fosse fazer todo um conjunto de peças aqui. Deixa eu só parar de compartilhar e pegar a tela aqui do shape. Mas eu queria pelo menos deixar alguns detalhes para vocês visualizarem, tá? Deixa eu só ver a aba que eu tava com ele aberto aqui. Aqui, achei. Então aqui no compartilhando novamente. Então, aqui eu trouxe, né? Aqui, deixa eu só reconectar aqui o sistema, tá? Eu trouxe uma peça aqui. Aqui eu fiz um desenho de revolução, tá? E esses são alguns detalhes que eu quero trazer para vocês, tá? Sempre tem uma boa prática, tá? Deixa eu só pegar o mouse aqui. De sempre trabalhar com as peças centradas, tá? Então, centralizar elas nas faces aqui, tá? O Onshape, como todos os softwares de sólidos, ele tem topo, frente e face direita. Tentem fazer ao máximo que essas faces reflitam as peças de vocês. Eu fiz aqui uma roda deitada, né? Então o topo dela é a parte da roda, tá? Mas se vocês quiserem colocar, a ideia de fabricação é que seja num torno, tá? Isso aqui seria fabricado numa fresa, tá? No torno, a frente dela tem que ser essa face aqui, tá? Então pensem nisso, né? Pensem no desenho ser, porque na hora que vocês forem para passar esse desenho para o 2D, ele já vai certinho daí, tá? Então, se eu desenho a frente na frente, a parte de cima na parte de cima e a parte direita do desenho na parte direita, tá? Aqui é um ponto principal também, ó. Aqui vocês podem editar a aparência do material, então vocês podem definir cores das cores próximas dos materiais na hora de fazer o desenho. Então vocês podem definir lá, eu quero o alumínio vai ser azul, o aço vai ser vermelho. Vocês podem definir isso, isso é bem importante, porque daí quem bate o olho, se for a equipe toda tiver isso nos manuais, ela já vai saber que peças são. Não fica dependente de vocês irem passar por compras, por exemplo, comprar. Se toda a equipe já sabe que cada material tem uma cor, já pode startar compras e fazer outros desenhos e vocês acabam conseguindo dividir melhor as tarefas, tá? Outra parte bem legal, tá? Propriedades, tá? Aqui vocês podem colocar a descrição da peça. Um outro ponto importante é o número da peça, tá? É legal ter isso aqui, tá? E o principal, revisão, tá? Fez uma peça diferente, o nome é o mesmo, bota a revisão, bota tudo aqui as propriedades, porque todas essas propriedades, na hora que for transferir pro desenho 2D, elas vêm junto. Aí tu não precisa escrever de novo, tá? Então, esse é um ponto bem importante. Deixa eu ver a pergunta aqui da Luísa. Sei que no Solid tem, mas como não conheço o Shape, ele também tem a opção de baixar desenho técnico. Sim, ele faz o desenho 2D, tá? Eu vou deixar com vocês ali os comandos, os principais comandos que fazem, tá? Mas ele vai fazer o 2D igualzinho do SolidWorks, tá? Então ele já separa vista frontal, vista direita e topo, tá? Ele faz no formato certinho. Outro ponto que eu acho legal de vocês todos fazerem é um curso que tem dentro da rede do SESI de desenho técnico, para vocês saberem como posicionar esses desenhos. Existe uma regra dentro de norma técnica, tá? Então ele é bem importante vocês
saberem isso, tá? Isso vai poupar um tempo de vocês a futuro, tá? Qualquer coisa me avisa aqui se eu não fui claro, eu vou explicando, tá? É um curso de projetos mecânicos dentro da plataforma do SESI. Eu acho que até a Luísa consegue me ajudar melhor nisso. Eu vi ali, a gente trocou uma ideia na semana passada. Esse curso é maravilhoso, tá? Eu dei uma olhada ali, muito bom, muito bem explicado. Um ótimo curso, tá? A gente deixa aqui no final quando eu abrir para o resto das perguntas, tá? Outro detalhe importante: livraria de material do OnShape. Usem. Aqui, ó. Vem aqui, vamos lá. Acrílico. Já trouxe lá. Densidade do acrílico, número de Poisson, módulo de Young. Vocês vão achar isso aqui russo, mas aqui tá todas as técnicas do material e vocês não precisam nem procurar. Ela já traz tudo aqui. Acrílico, alumínio, 1060 alumínio, alumínio naval, tem tudo aqui dentro. E o mais legal, né, que é um software gratuito, né, cara? Eu achei maravilhoso isso aqui. Isso aqui é um dos pontos bem importantes para vocês simularem, tá? Madeira balsa. Isso aqui para quem trabalhou com parte de maker de aviãozinho, de madeira balsa é o isopor do aviãozinho, tá? Então tem todos os materiais, isso é bem importante para simulações. E aqui para encerrar, tá, galera? Eu trouxe essa peça que tem dentro dessa biblioteca MKK de Inserter. Ela tem essa biblioteca, é uma biblioteca que o pessoal da Onshape criou para First, tá? Vocês podem ver, tem muitos motores, eu acredito que tenham todos aqui, brushless, tem os motores utilizados, tem os elementos de jogo, ó, 2024, a nota tá aqui, o coral, a alga, tá tudo aqui dentro para vocês terem, tá? Engrenagens que vêm nos kits robóticos e tudo isso aqui já tá com os materiais, tá? Então usem à vontade, é uma coisa que facilita muito a vida, não tenho vergonha de fazer. Ah, não, eu sou projetista, tenho que desenhar todas as minhas engrenagens. Não cai nessa, que é perda de tempo, tá? Quanto mais vocês usarem desenhos próximos e que vieram dos fabricantes, melhor, porque eles são mais fidedignos e eles vão ajudar vocês a executarem mais rápido as tarefas. O que o projetista só fica feliz quando ele termina e o robô não quebrou ou quebrou e conseguiu consertar, tá? Então não se apega a detalhes, usem essas peças, depois aprendam, lógico, a fazer engrenagem, tudo dentro, mas usem as peças e sejam muito felizes, porque é isso que importa, tá, galera? Agradecimentos, vocês não sabem quanto para mim o mais importante é estar com vocês aqui, tá? Eu aprendo demais com todos vocês. Não tô sendo puxa-saco, como diz. Eu aprendo muito porque vocês têm ideias maravilhosas e principalmente atitude, né? É uma atitude grande estar numa equipe de robótica, tendo uma sexta-feira à noite, até eu tenho os meus amigos, eu mandei mensagem para eles, né? Eles disseram, pô, nós vamos estar tudo bebendo, jantando e a gurizada querendo estudar às 9 da noite da sexta-feira. Eu disse, pois é, né? Para vocês verem a responsabilidade que a gente tem, né? Então, brigadão, galera. Eu fico muito feliz e que vocês precisarem de mim, tamo junto.